A sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita testando um pedestal novo aqui, irmãos. no esconderijo do Altíssimo. Vamos ver se vai dar certo. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Contra o rei Josafá, rei de Judá, vieram grandes inimigos para destruir Jerusalém. Então Josafá temeu e todo Judá veio buscar o Senhor. Então de repente veio o Espírito do Senhor sobre o levita Joaziel e disse: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por essa multidão. A peleja não é vossa, senão de Deus. Josafá creu e disse: ouvi-me, ó Judá, e todos os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estarão seguros. Crede nos seus profetas, e sejais prósperos. Disse mais: na batalha põe os cantores na frente dos armados, e louve o Senhor com júbilo. Enquanto louvavam ao Senhor, os inimigos iam se destruindo, caindo por terra. E o canto era: louvai a majestade santa. Alô. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça com o Espírito, diz a igreja. O próprio Cristo falou isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que a palavra de Deus vai falar. Palavra de Deus, vive, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até na alma, no espírito, som do ser humano e o coração dele. Tudo está se cumprindo, tudo está se cumprindo para aviso nosso, e ninguém vai ter desculpa de falar que não sabia. Você tem uma Bíblia na tua casa, você tem um Deus que está no céu, porque Paulo falou: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, palavra fiel e verdadeira. E um sermão de Mateus capítulo 24, sermão que tem que ser pregado nesses últimos dias. É o sermão que cabe para os dias de hoje. Quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: vede tudo isso? Em verdade vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo que não seja derrubado. Discípulos,
de Jesus chegaram para ele, querendo impressionar Jesus com a construção do templo que Herodes construiu para os judeus. E os discípulos olharam para Jesus e falaram: olha o tamanho do templo, olha a grandeza do templo. E Jesus não deu a mínima, falou: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E se profetizou 70 anos depois. 70 anos depois, o general Tito, o Império Romano, chegou lá e destruiu o templo. Destruiu e houve uma matança violenta. Se cumpriu a palavra de Jesus, que ali não ia ficar pedra sobre pedra. Até hoje, os judeus ficam orando naquele monte de entulho de pedras, esperando o terceiro templo. E ele está sendo construído. Mas só que quem vai assentar ali não vai ser Deus, vai ser o anticristo. O anticristo vai assentar naquele terceiro templo e vai receber a adoração de toda a humanidade. Jesus não deu a mínima para templo. Jesus não dá a mínima para templo de Salomão da Universal. Jesus não dá a mínima para o templo da Católica lá na Aparecida do Norte. Jesus não dá a mínima para templo da Mesquita dos muçulmanos, para templo de Assembleia, templo de Batista, templo de Universal. Não, porque ele falou que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo falou em Atos capítulo 17 que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos de mão de homens. Ele tem que habitar dentro de nós. O seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. O seu corpo tem que ser templo e morada de Deus. E ele fala na palavra de 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 3: se você destruir esse seu corpo, Deus vai te destruir. O que você está fazendo com o teu corpo que Deus te deu? Entregando a prostituição, entregando ao adultério, ao homossexualismo, bebendo, fumando, entregando o teu corpo para ser morada dos demônios. Para você que não acredita, o diabo existe. E a Bíblia fala que ele crê em Deus também. Mas o povo hoje virou ateu. Por isso que ele não deu a mínima para aquele templo. Porque nós temos que ser o templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Se você estiver destruindo esse templo, Deus vai te destruir. Porque ele falou em Mateus capítulo 10, versículo 28: não tema aquele que só mata o corpo. Não. O que Jesus quis dizer? Não tema governador, não tema polícia, traficante, homens. Não, porque ele só mata o corpo. Aí Jesus falou: mas tema a Deus, que mata o corpo e lança a alma no inferno. É Deus que lança a alma das pessoas no inferno. Salmos 9:17: Deus lançará no inferno todas as nações e todos os ímpios que esqueceram de Deus. Quanto tempo faz que você não lê Bíblia? Quanto tempo faz que você não ora? Se você morrer hoje, partir agora, para onde irá a tua alma? O purgatório? Mentira. Purgatório não existe. Reencarnar? Mentira. Reencarnação é a invenção do Espiritismo. Por isso que Deus se importa com os templos, que são pessoas. Jesus morreu numa cruz por pessoas, não foi por objetos, não foi por dinheiro, não foi para a gente ficar rico, mas sim para que nós tenhamos vida eterna, vida
eterna. E ele se encerra falando uma sentença para aquele templo de pedra. Jesus passeou, se assentou no Monte das Oliveiras. Chegaram a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus foi interrogado com a pergunta, falando assim: Senhor, quando será o sinal da tua volta e do fim dos tempos? É a pergunta que todos fazem. O mundo está acabando. Quando será a volta do Senhor e o fim dos tempos? Quando? E Jesus deu vários sinais. Ele não marcou data nem hora, ele não marcou dia, mas ele deu sinais para que nós estivéssemos atentos. Só que engraçado que as pessoas, cada dia que passa, em vez de estar vigiando, atento, orando, Jesus falou para os discípulos no jardim de Getsêmani: vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos perguntaram para ele: quando será o sinal da tua volta e do fim dos tempos? E ele deu alguns sinais, e eu vou falar os sinais que ele deu antes da volta dele. Jesus respondeu: primeiro sinal, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal que ele fala seria o aumento de falsos profetas, falsos pastores, enganadores. E ele fala: cautelai-vos, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Quanto engano religioso! As pessoas vão para o catolicismo, do catolicismo pulam para o espiritismo, do espiritismo vai para a igreja evangélica, correndo de um lado do outro, sendo enganado. Como Paulo falou, enganando e sendo enganados. Falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores. E o interesse desses homens é tudo dinheiro. O interesse dos pastores, o interesse desses líderes é tudo dinheiro. O Vaticano virou um banco, a instituição religiosa mais rica do mundo. Igreja evangélica com patrimônios milionários. O Edir Macedo, pastor mais rico do Brasil, Valdomiro II. Como ficaram ricos? Como conseguiram tanto dinheiro? Explorando a fé das pessoas, explorando a simplicidade das pessoas. Muitos sabem que estão sendo enganados, mas não querem acordar. É o primeiro sinal da volta de Jesus. Primeiro sinal, o engano. Quantas pessoas acreditando em imagem e escultura? O diabo enganou esse Brasil inteiro com a Aparecida, uma imagem que é contrária à palavra de Deus. As pessoas pegaram um boneco de gesso, colocaram para adorar e colocou como Deus. E acredita nessa fábula que o Império Romano tem colocado dentro das pessoas. Como que você pode pedir uma ajuda para uma imagem que não consegue falar, para uma imagem que não anda, que não apalpa, não cheira? A própria Bíblia fala isso em Salmo 115. São mistério do engano.
Primeiro sinal que Jesus falou: que ninguém vos engane. Você não precisa fazer parte de igreja evangélica, católica, não. Você só precisa ler Bíblia na tua casa, fechar a porta do teu quarto, orar em secreto, que o teu pai vai te ouvir. Teu pai vai te ouvir e não paga R$1. É o primeiro sinal. Muitas religiões inteiras levando as pessoas para o inferno. O Brasil é o país mais espírita do mundo, onde as pessoas acreditam em reencarnação, falar com os mortos. Você não fala com os mortos, você está falando com os demônios ali, que se transfigurem em anjos de luz. O próprio apóstolo Paulo falou que nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É o primeiro sinal. Você já reparou? Em cada esquina tem uma igreja. Se não é evangélica, é católica. Se não é católica, é terreiro de macumba. É o aumento do engano religioso. São sinais. O que você está fazendo com o crucifixo no pescoço? O que você está fazendo com a imagem e a escultura de uma Aparecida dentro da tua casa? É maldição. Por isso que o povo tem que voltar para as Escrituras, ler Bíblia, para ser abrindo os olhos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus. Esse era o primeiro sinal. Um dos sinais que mais temos que atentar, porque Paulo falou que esses homens, Papa Francisco, Edir Macedo, Valdomiro, R.E. Soares e muitos outros, teria aparência de piedade, negando e tretando o poder. Tem aparência de homem de Deus, tem aparência de homem santo, como Apocalipse 13 fala, que a besta fala como cordeiro, mas por dentro é dragão. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos lobos, que vem disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos. São lobos. Pelos seus frutos conhecereis. Por que o povo está seguindo pastor rico? Por que o povo está seguindo homens ricos, usando a religião, usando o nome de Jesus para ficar milionário? Por isso que Jesus falou: ninguém vos engane, não deixe ser enganado. Porque você pode perder a tua alma. Você pode perder a tua alma por toda a eternidade. E ele falou: ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhais, não assustei, porque é místico tudo isso acontecer, mas ainda não é o fim. Segundo sinal da volta de Jesus é guerras. Guerras políticas, guerras ideológicas, guerras biológicas, guerras doutrinárias, guerras religiosas, guerras de todos os lados. Seria marcado a volta de Jesus. Seria um aumento de guerras. O Brasil está em guerra política, maçonaria direita, maçonaria esquerda, e o povo foi atrás do Bolsonaro, e agora estão presos. Cadê o Bolsonaro para tirar eles de lá? Viriam falsos cristos, são políticos, falsos profetas, são líderes religiosos, ia fomentar guerras e as pessoas iam acreditar. O próprio Jesus falou isso no Sermão da Montanha, no Monte das Oliveiras.
Ouvirei falar de guerras, rumores de guerras, mas não é o fim. Não é o fim ainda. Não é o fim. Jesus estava falando. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Guerras, rumores de guerras, o aumento de falsos profetas. A carta de 2 João, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João falou assim: ó, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Guerras, rumores de guerras. Aí ele falou: vai haver terremotos, peste, doenças, fome em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Vai aumentar mais peste, doença em todos os lugares. Vai aumentar dores, sofrimento, fome em vários lugares. Mas Jesus falou tudo isso. É o princípio das dores. Princípio das dores. São as primeiras contrações do fim dos tempos. São as primeiras dores de parto de uma mulher que está grávida. Paulo fala numa carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele fala assim: quando disserem para você paz e segurança, virá repentina destruição, como as dores de parto, como a mulher que está grávida. As pessoas estão distraídas, não como nos dias de Noé. O interessante é correr atrás de beber, fumar, prostituir. O interessante é ir atrás da Netflix. O interessante é ir atrás do jornal. O interessante é fazer campanha. E os dores de parto acontecendo, a terra anunciando que Jesus está voltando, e as pessoas atrás dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres. Jesus falou: falsos profetas, guerras, terremotos, o aumento da fome, da peste, doença. Vai aumentar as doenças, vai aparecer mais vírus, mais mortais do que o Covid. Vai aparecer mais doenças, mais perigosas ainda. Vai aumentar fome, terremotos, como nos Estados Unidos, que fez menos 50 graus. Mas a Bíblia fala que não queria ouvir. Aí Jesus falou: são os princípios das dores. Não é o fim, mas é o princípio das dores. Princípio das dores. Você já parou para analisar? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta buscando o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra? Jesus falou isso, são o princípio das dores. As coisas vão piorar. As coisas vão piorar do tal ponto, e as pessoas vão ter a mente tão cauterizada, que não vão querer dar ouvidos à palavra de Deus, que está se cumprindo. São o princípio das dores. Jesus continuando: vos entregarão para serem atormentados, matarão, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Quem obedece a essa palavra vai ser odiado por esse mundo, vai ser amado igual esses pregadores modernos de hoje. Não onde o Neymar gosta das pregações, não onde a Anitta gosta das pregações. A verdadeira igreja vai ser odiada, não vai ser amada pelo mundo.
Agora as igrejas hoje é amada pelo mundo. Você não vê diferença. Você não vê diferença na verdadeira para o do mundo. A própria palavra de Deus estava falando que aquele que quer viver por essa palavra vai ser odiado, vai ser atormentado, e muitos vão morrer por causa dessa palavra. Agora a igreja evangélica de hoje é amada. Amada pelo Bolsonaro, amada pelo Lula, amada por quê? Porque são falsas pregações. E Jesus falou que a verdadeira igreja seria odiada, seria até morta. Serão odiados por todas as nações, tudo por causa do nome de Jesus. Já pensou se Jesus fosse amado, ele não teria sido morto? Jesus foi morto pela política e pela religião. Jesus foi morto pelos falsos pastores da época e pelos políticos. Porque Jesus era sinceridade andando. E é assim que temos que ser. Obedecer essa palavra para que nós tenhamos vida eterna. Porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. João falou, 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ora, o mundo passa, como todas as suas paixões, mas aquele que obedece essa palavra permanece para sempre. Se Jesus falou que seríamos odiados por todas as nações, por governo, seria odiado pelo mundo, seria odiado pelo todo tipo de demônio. Por que hoje as pregações, as pessoas são amadas com as falsas pregações? Falsas pregações que não prega contra o pecado, não prega sobre o inferno, não fala sobre a volta de Jesus, e as pessoas estão vivendo do jeito que quer. Jesus, ele tratava com amor aqueles que queriam obedecer ele, mas com dureza aos desobedientes. Desobedientes, Jesus tratava com dureza, para que eles não sejam, para que eles se convertam. Se o próprio Jesus falou que seríamos odiados, rejeitados por essa geração, então não podemos ser amados por esse mundo. Não podemos pregar o que o mundo quer. Temos que pregar o que o mundo precisa ouvir. Que eles precisam se converter, abandonar o pecado e se converter dos seus maus caminhos. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de muitos. Jesus continua falando: nesse tempo muitos vão odiar uns aos outros, vão se escandalizar, trairão uns aos outros. Quantas pessoas traindo suas esposas, maridos traindo suas esposas, mulheres traindo seus maridos. Hoje as pessoas fazem um juramento diante de Deus: até a morte os separa, até a morte, aí separa, rasga o contrato que fez com Deus, vão trair uns aos outros, vão odiar uns aos outros, vão escandalizar. E nesse tempo de tanto pecado aumentando, de tanta iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. E Jesus continua falando: e depois vai vir mais falsos profetas. As pessoas vão estar afundadas no pecado,
vão estar fundadas na iniquidade, e os falsos profetas vão vir pregando amor, amor, amor. Não, Deus entende. Pode viver do jeito que você está. Deus é amor. Deus não lança ninguém no inferno. Deus não faz, não. Deus quer que você viva do jeito que você gosta. Seriam as pregações de hoje. Venha ser feliz, venha ser rico, venha ser próspero, venha ter dinheiro. Você precisa ser empresário. Seriam as pregações de hoje. O mundo acabando em destruição na natureza, e as pessoas se afundando no pecado, e os falsos profetas surgiriam para pregar que o povo quer ouvir. O resultado do falso evangelho, o resultado do falso evangelho pregado hoje, tem uma igreja gay fundada, de duas mulheres, duas pastoras. É o resultado das pastoras, que não tem na Bíblia, é feminismo. As duas pastoras se divorciaram dos seus maridos e abriram uma igreja gay. Se divorciaram dos seus maridos e abriram uma igreja gay. Seria o aumento da iniquidade. O amor a Deus vai se esfriar. O amor ao próximo. E os falsos profetas, de novo, no versículo 11, Jesus tinha falado no 4, que eles viriam e encerrariam o princípio das dores. Cheio de pessoas dentro de igreja evangélica condenadas. Cheio de pessoas ouvindo que vão ter prosperidade indo para o inferno. Cheio de pessoas ouvindo que Deus só é amor e não é justiça, e perder a sua alma. Diante de tudo isso, o que fazer, você que é verdadeiro crente? Diante de tudo isso que está acontecendo na humanidade, você que é verdadeira igreja, igreja do Senhor, você que é o verdadeiro templo de Deus, o que você tem que fazer diante de todo esse engano? Jesus dá a resposta no versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho das nações. Então virá o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que eu persevero? Orando, lendo a palavra, meditando no evangelho, me santificando na palavra. Jesus falou em João capítulo 17, a oração que ele fez para os discípulos: Senhor, santifica eles da tua palavra. É a palavra de Deus que santifica, que você não lê. É a palavra de Deus que você dá pouco caso, que você coloca no rack e está cheio de poeira. É a palavra de Deus que você leva para o culto e você nem sabe como abrir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado para testemunho. Você que está nessa rodoviária, você não vai ter desculpa se morrer hoje, fala que não ouviu. Você vai montar no ônibus, vai continuando a sua vida de pecado, e se você morrer hoje, descer para o inferno, não vai ter desculpa. Falar que não sabia, porque nesse tempo o evangelho vai ser pregado para testemunho das nações. Então virá o fim. Então virá o fim.
E ele fala no versículo 32: aprendei, pois, com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, brotam, pois, as folhas. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que o fim está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras a mais há de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim, anteriores ao dilúvio, o povo bebia, comia, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vida do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. Você já leu o capítulo de Gênesis, capítulo 6? Para saber o que aconteceu com aquela humanidade inteira. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e morreu todos. Assim será essa geração de hoje. Só que essa geração de hoje não vai ser destruída pela água. Esse mundo não vai ser destruído pela água. Vai ser destruída pelo fogo. 2 Pedro capítulo 3. Esses céus e a terra que aguarda está sendo entesourada para o fogo, para a destruição dos homens ímpios, para a destruição dos homens desobedientes ao Evangelho. Aí eu quero ver alguém falar que vai virar gay. Aí eu quero ver alguém falar meu corpo, as minhas regras. Aí eu quero ver falar intolerância religiosa. Respeita a minha religião. Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Deus vai respeitar aqueles que obedecem à palavra de Deus. Só que Paulo, diante de todos esses sinais que Jesus falou, não onde o mundo vai ser abalado pelas catástrofes, não onde o mundo vai ser enganado pelos falsos profetas, falsos pastores, como que as pessoas estariam? Segundo Timóteo capítulo 4, Paulo falou esse tempo que chegamos. Paulo escreveu a carta para Timóteo, alertando Timóteo sobre o tempo que viria. E há 2000 anos atrás, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, e essa carta está se cumprindo nessa geração. Conjuro, pois, diante de Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. Quem vai julgar o ser humano? Vai ser Maria? Não. Vai ser Aparecida? Não. Vai ser Buda? Não. Vai ser Maomé? Não. Vai ser o STF? Não.
Vai ser o presidente? Não. Quem vai julgar todos os seres humanos vai ser Jesus Cristo. Porque Paulo falou: conjuro diante de Deus que há de julgar os vivos e os mortos. Daniel fala que aquelas pessoas que estão no inferno hoje ressuscitarão para serem julgadas conforme as suas obras e serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Vai estar lá os governadores antigos, vai estar lá Hitler, Stalin, vai estar lá todos os grandes, poderosos que pisaram nessa terra. Vai estar diante do Jesus que Deus deu a toga de juiz para ele. Paulo falou que esse Jesus Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O idólatra será lançado no lago de fogo e enxofre, que adora Maria, que adora Aparecida. O gay que fica trocando a verdade de Deus em mentira será jogado no lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios 6,10. Os sodomitas não herdarão o reino do céu. Ladrões, pastores ladrões, não herdarão o reino do céu. Bêbados não herdarão o reino do céu. E Paulo falou para Timóteo: conjuro diante de Deus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e do seu reino. Jesus está voltando. Você já parou para ler essa palavra? Você já parou para ler a Bíblia? Porque só o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Homem nenhum vai mediar o seu pecado naquele grande dia. Só o advogado, Jesus. Filhinhos, João falou nas cartas dele: se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo justo. E não é Maria, não é Aparecida, não é Chico Xavier, nem os caboclos da macumba. Jesus Cristo é o mediador. E ele falou para Timóteo: Jesus está voltando, e o seu reino vai ser estabelecido, e ele vai julgar os vivos e os mortos. Romanos capítulo 2, ele fala assim: vida eterna aos que perseverando fazer o bem, busca honra e justiça, mas desprezo, vergonha eterna para aqueles que são desobedientes à palavra. E ele continua: pregue essa palavra. Timóteo, Jesus vai vir julgar o povo. Seu papel agora é você pregar a palavra. Insta, tempo, fora de tempo, exorta, corrige com toda longanimidade e doutrina. Paulo falou para Timóteo assim: ó, é o fim dos tempos, princípio das dores. Sabe o que você vai fazer? Você vai pregar, tempo e fora de tempo, de dia, de noite, vai pregar para que as pessoas voltem para Deus. Foi o que ele falou em Jeremias capítulo 10. Deus enviou para o povo de Israel profetas de noite, madrugada, de dia, mas eles não quiseram ouvir. Aí ele falou para Timóteo: pregue essa palavra, pregue o verdadeiro evangelho, tempo e fora de tempo, pregue a doutrina de Cristo, pregue a verdadeira palavra. Porque vai chegar o tempo, virá o tempo, e esse tempo já chegou, que não darão ouvidos. Chegará o tempo, esse tempo já chegou, e não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, e ouvindo fábulas. Paulo já alertou Timóteo, está alertando nós. Aquele dia, as pessoas não darão ouvidos à palavra, darão ouvidos à doutrina de demônios, mas o seu papel agora é você pregar. Eles vão correr atrás de Chico Xavier, eles vão correr atrás do Edir Macedo, eles vão correr atrás do Valdomiro, eles vão correr atrás do Papa Francisco, menos da sã doutrina, menos da palavra fiel.
se desviarão da verdade para adorar o anticristo. Tem muitos aqui que estão me ouvindo, já adoram o anticristo e não sabe, já adoram o diabo e não sabe. O diabo está comendo na tua mesa, está dormindo com você e você não percebe. A geração de hoje vai preferir se desviar da verdade do que ouvir a pregação. Discurso de ódio. Vamos falar: não julgueis, você está me julgando. Só Deus pode me julgar. Não é assim que o povo fala? Só Deus me pode julgar. Você não tem medo disso não? Que é só Deus que vai te julgar? Como Paulo falou, Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. É melhor eu pregar, jogar você aqui, não segundo a aparência, mas conforme a palavra, e você se converter, do que você ser julgado por Deus e lançado no inferno. Meu amigo, naquele dia do trono branco, que argumento você vai dar para Deus? Que argumento você vai dar para Deus no dia do julgamento do trono branco? Eu não quis ouvir. Eu falei para o pregador que ele está pegando pesado. Eu falei para o pregador que Jesus é uma fábula. Eu não deixei de adorar Aparecida, porque eu não acredito nesse negócio de Bíblia. Desviarão os ouvidos da verdade para se entregar a fábulas, a mentiras, a enganos. Não daria ouvido à pregação do Evangelho para a salvação, mas juntarão para si doutores, para que pregue conforme as suas próprias paixões. A pessoa vira gay e vai para a igreja da Lana Roller. Aí a pessoa quer ficar milionário, vai atrás do Valdomiro. Aí quer virar fazendeiro, aí vão atrás do Valdomiro Santiago. Aí quer a idolatria, acender vela para demônio. Vamos lá na católica, que o padre faz uma vela e acende. Se desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvidos a fábulas. Mas ele fala: você sofre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o seu ministério. Foi que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, faz o teu trabalho. Nesse fim dos tempos, pregue a verdadeira palavra. Pregue a palavra fiel. Cumpre o teu chamado, para que você receba o galardão da vida eterna. Mas eles não vão ter desculpa de falar que não ouviu a verdadeira palavra, a Bíblia. Cumpre o teu ministério. Meu papel não é convencer você a seguir a Bíblia. Quem convence é o Espírito Santo. O meu papel é lançar semente. O meu papel é você pegar a semente. E depende da semente quando cai. Uns dá fruto, e dá fruto de 30, 100, muitos frutos. Mas outros não. Outros caem pelo caminho, o diabo rouba. Você está ouvindo a mensagem, o diabo está no teu ouvido falando: não dá ouvidos a ele. Você está ouvindo a mensagem falando: o diabo está ali, ele é louco. Você está ouvindo essa mensagem e o diabo está cochichando no seu ouvido, batendo coceira nos seus ouvidos. Mas eu não estou falando nada de mim, estou falando da palavra. Esse evangelho é que vai julgar. Essa palavra, Jesus Cristo é o verbo, e Paulo falou que há de julgar os vivos e os mortos. Você imaginou quem está no inferno agora, que morreu, está lá em sofrimento? A Bíblia fala que é choro e ranger de dentes.
dores, sofrimentos por toda a eternidade. Por isso que Paulo falou para Timóteo: pregue, não pare. Uma alma que se salvar, a festa no céu. Romanos 1:28. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E a Bíblia continua falando que essa humanidade, além de sentir coceira nos ouvidos, não se importaram de conhecer a palavra, e vão ter atitudes que não convêm ao Deus verdadeiro. E essa geração estaria cheia de toda iniquidade, fornicação, malícia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, e aborreceriam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que está e praticam, não somente fazem, mas também incentivam quem faz. Então, corra para o Senhor, vai para a tua casa e leia a palavra, invoque esse nome, esse Senhor Jesus. Invoque o Senhor Jesus, para que você tenha vida eterna, para que você venha viver uma vida em abundância. Deus não quer que você morra e vai para o inferno. Ezequiel fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho. Porque esse mundo vai passar, essa terra vai passar, tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Busque a Deus, porque pode ser seu último dia hoje. E para onde irá a tua alma? Céu ou inferno? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito diz à igreja. Estamos no princípio das dores. Vai aumentar as dores, vai aumentar as pestes, as doenças, vai aumentar as guerras. O mundo está sendo chacoalhado, e é hora de você acordar. É hora de você acordar, porque depois da morte não tem mais chance. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. O autor de Hebreus falou: depois da morte você vai estar diante do juízo de Deus. Abra a tua Bíblia e vai ler a Bíblia, porque ela tem as palavras da vida eterna. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,
a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, Eu tirei os louvores gospel, né? O irmão Antônio gravou um zinário pra mim, porque uma das coisas que bloqueou o canal foi por direito autorais. Certeza foi aquela música daquela Valdine, Vanilda lá, Juízo Final e Chamada da Meia-Noite. E eu tava na praça de Araçatuba, veio um casal de índio, eles são meio índio, cristão. E ele falou: ó, o Senhor tá pedindo uma coisa pra você. Arranca esses louvores gospel, põe inário, porque Deus não está no gospel. Quem está é o diabo. Eles venderam a alma pro diabo. Eles tomam o nome de Deus em vão todo momento. Então eu tirei os louvores gospel. Vai ser só inário. Se não der inário, eu coloco sem nada. Entendeu? O pessoal tava ouvindo ali, vai vir cumprimentar. Entendeu? As pessoas não estão suportando ouvir a mensagem mais. Estão se entregando aos seus próprios desejos, prazeres. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. O povo confiou tanto nos presidentes aí, ó. Estão presos lá, ó. Estão presos. Escravo de homens, católicos, evangélicos. Entendeu? Deus ele vai guardar os verdadeiros nos fins dos tempos. Deus guardou Elias, irmão. Elias foi pro riacho, irmão. O exército inteiro de Israel procurando ele. O exército inteiro, irmão. Você já imaginou? Procurando Elias. Quando Elias se apresentou lá em Obadias falou: o rei procura você em todo lugar e ninguém acha. Por quê? Porque Deus guardou. Quando Deus guarda, irmão, ninguém acha. Obadias falou: ó, espere aqui, vai você ao encontro, porque se eu sair daqui, o Senhor vai te levar em outro canto. E os profetas do Senhor, Obadias guardou com pão e água. Deus vai guardar, irmãos, quem obedece essa mensagem. Deus vai guardar mercenário. Deus não vai guardar evangélico relaxado. Deus vai guardar, ó, peso, crentes relaxados. Deus vai guardar os verdadeiros adoradores, que adora o Pai em espírito e em verdade. Enganadores está cheio, João falou. Está cheio de enganadores aí. Desperta você que dorme. O noivo está voltando com grande glória e poder. As palavras de Jesus estão se cumprindo e as pessoas não estão percebendo. Esse Deus grandioso quer fazer morada dentro de você, porque Ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ter carteirinha de membro, você pode ser pastor, mas se você estiver desviado dessa palavra, você vai herdar o inferno. Você precisa obedecer o que está escrito aqui para você ter vida. Jesus não mandou juntar tesouros aqui. As maravilhas que tu criaste. Jesus não mandou juntar casas com ser milionário, não. Jesus falou: junte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Eu estava pregando em Valparaíso
Todos passavam e não davam ouvido. O rapaz saiu correndo para dentro da casa dele, catou a Bíblia, sentou na calçada e começou a acompanhar a pregação toda. E ele se alegrou. É isso que Deus quer de nós hoje, ter alegria na palavra dele, ter alegria nas Escrituras. Porque o tempo está acabando. A tua alma é preciosa para Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, e lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Irmão, Deus abençoe vocês aí, viu?